Olá, gente, tudo bem? Nós estamos entrando na nossa penúltima semana de ensino remoto, né? E nas duas últimas semanas nós vamos tratar do Brasil, né? Sobretudo nesse período da segunda metade do século XX, né? Então, na 13ª semana, a gente vai estar discutindo esse período, né, democrático brasileiro, que é o chamado período democrático populista, né? Que é um período da história do Brasil que fica entre duas ditaduras, né? Então, o marco inicial desse período democrático populista é o fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo em 1945, com um golpe de Estado que retira Getúlio Vargas do poder, né? E o marco final desse período é o golpe militar de 1964, né, que dá início ao período conhecido como ditadura civil-militar, né, uma ditadura que durou aí 21 anos, tá certo? Então, basicamente a gente está tratando aqui de um período entre ditaduras, né, entre a ditadura do Estado Novo, que termina em 45, e a ditadura civil-militar, que começa em 1964. Nessa videoaula, nós não vamos tratar do período democrático populista por completo. Nós vamos até o ano de 1961, quando acontece a renúncia de Jânio Quadros, né? E o período que vai de 61 a 64, a crise institucional e política que culmina no golpe de 64, a gente vai discutir no nosso momento síncrono, tá bom? E aí, pessoal, vamos tratar primeiramente de algumas características gerais desse período, né, conhecido como o período democrático populista da história do Brasil, tá certo? Primeira característica que aparece aí é o pluripartidarismo, né? Vocês devem lembrar que durante a ditadura do Estado Novo, né, os partidos eles são extintos, né? Como a ditadura do Estado Novo era um regime, né, que tinha uma inspiração fascista, né, nós temos a extinção dos partidos sob o argumento de que eles ameaçavam a unidade nacional, a homogeneidade que se pretendia para a nação, né? Nesse processo de redemocratização que acontece após a saída de Vargas do poder em 45, a gente vai ter o surgimento de novos partidos, né? E aí são várias as siglas que surgem, mas eu daria destaque para essas três, né? O Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro e a UDN, né? A União Democrática Nacional, certo? Além disso, pessoal, um outro aspecto interessante desse período, e o próprio título da aula já traz isso, né? É o populismo, né? O populismo que marcou esse período aí democrático brasileiro. E o que seria o populismo, né? O populismo seria o estabelecimento de uma relação direta entre líderes políticos carismáticos e as massas, né? Principalmente as massas urbanas. Nesse contexto dos anos 40 para 50, né, uma mudança que vinha acontecendo desde a década de 30 na era Vargas, ela vai se aprofundar. O Brasil vai deixando de ser um país eminentemente rural para se tornar um país predominantemente urbano, né? E isso faz com que surjam aí novos atores sociais, que são os trabalhadores urbanos. Portanto, o populismo ele é um fenômeno político, né, marcado pela percepção dos líderes de que o exercício do seu poder, né, ele poderia encontrar legitimidade na aproximação com as massas, né, na aproximação, nessa relação direta que o líder poderia estabelecer com os trabalhadores urbanos, com essas massas. Tá? E aí nós temos esse fenômeno político que marcou o Brasil nesse período, mas não apenas o Brasil, como outros países da América Latina também, né? Que é esse fenômeno chamado de populismo, tá certo? Outro aspecto, pessoal, é a instabilidade política e a fragilidade das instituições democráticas, né? Apesar da gente estar falando de um período de democracia, né, de relativa normalidade democrática, de instituições democráticas funcionando, né? Esse é um período marcado pela rotatividade de presidentes, né? Inclusive, somente 2 presidentes desse período terminaram, cumpriram seus mandatos do começo ao fim,
né? E foi um período marcado também por constantes ameaças de rupturas institucionais, né? Ou seja, pelo golpismo, né? Havia sempre sobre o poder político a sombra do golpe, né? A sombra de uma ruptura institucional, né? E os principais atores envolvidos nessas ameaças de ruptura eram as Forças Armadas, eram os militares, né? Então é um período em que havia uma constante ameaça de golpe de Estado, uma constante ameaça de ruptura mesmo, tá certo? Um outro aspecto importante, né, seria a existência de diferentes projetos para o desenvolvimento econômico do país, né? Uma grande questão para a classe política brasileira desse período era que o Brasil superasse a sua condição de subdesenvolvimento, né? Que o Brasil superasse os seus problemas. E nessa ideia de como o Brasil poderia se desenvolver, a gente vai ter posturas diferentes com relação a isso. Então, de um lado, nós tínhamos os chamados nacionalistas, representados aí principalmente por Getúlio Vargas, pelo trabalhismo e pelo modelo de desenvolvimento ligado ao getulismo, né? O que é que os nacionalistas diziam? Né? Que o desenvolvimento do Brasil deveria se dar a partir de investimentos estatais, né? E de um controle do Estado sobre a economia. E que isso também deveria ser feito a partir de uma garantia de que os interesses nacionais deveriam prevalecer, né? Então, é uma ideia de que o Brasil deveria, inclusive, se fechar um pouco para os investimentos estrangeiros, para os interesses do mercado financeiro também, né? Do outro lado, nós temos os liberais, né? Os liberais, eles defendiam que o Brasil se abrisse para o mercado internacional, permitisse investimentos estrangeiros, a entrada do capital estrangeiro no país e que isso traria o desenvolvimento, né? Os nacionalistas apelidavam os liberais, né, de forma pejorativa de entreguistas, né? A partir da crítica, né, de que eles pretendiam entregar as riquezas nacionais às potências estrangeiras, né, aos países estrangeiros, sobretudo os Estados Unidos, tá? E nesse período, gente, nesse período democrático aí, a gente tem também a inserção do Brasil no contexto da Guerra Fria, né? Esse período pós 1945, pós Segunda Guerra Mundial, é o período da Guerra Fria. O Brasil vai se inserir nesse contexto. E como é que o Brasil vai se inserir nesse contexto, né? Definindo o seu lado na Guerra Fria, definindo o seu alinhamento na Guerra Fria, que é o alinhamento com os Estados Unidos, tá bom? Com o bloco capitalista, portanto. Curiosamente, pessoal, o nosso primeiro presidente, né, nesse período de redemocratização foi um militar, inclusive, muito atuante na ditadura do Estado Novo, que na época do regime de Getúlio Vargas, do Estado Novo, era muito, o Dutra ele era muito vinculado as ideias de extrema-direita, possuía muita afinidade com a própria ideologia fascista, né, para vocês terem uma ideia. Então, Dutra foi o militar, né, Eurico Gaspar Dutra, ele foi o primeiro presidente eleito para exercer um mandato de 1946 até 1950, né? Então, a gente tem aí, né, que o governo dele foi marcado por quê? Né? Foi marcado pela entrada de produtos e de capitais estrangeiros no Brasil. Portanto, a gente pode caracterizar esse governo Dutra como um governo de predominância do ideário liberal, né? A partir dessa entrada de capitais estrangeiros. Tá? Também vamos ter aí o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, ou seja, já no governo Dutra, a gente vai ter a definição de um lado, né? O Brasil vai se definir por se alinhar ao bloco capitalista. Dessa forma, a gente vai ter logo em 1947, logo no início desse período de redemocratização, um forte anticomunismo, né? E isso vai se expressar com o fechamento do Partido Comunista Brasileiro em 1947. Né? Então, o Partido Comunista Brasileiro aí, a sua história, né, é marcada por curtos períodos de legalidade e por intensa perseguição estatal. Então, ele tinha acabado de voltar à legalidade em 45 e logo em 47, em função desse alinhamento do governo Dutra com os Estados Unidos, o Partido Comunista Brasileiro volta à ilegalidade, à clandestinidade, tá bom?
Além disso, um outro aspecto importante do governo Dutra foi o Plano SALT, né? Que era um conjunto de investimentos, né, nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, né, que eram justamente um projeto que visava promover esse desenvolvimento nacional, né? Visava promover investimentos nas áreas em que o Brasil se via como atrasado e que seriam importantes para o desenvolvimento nacional, tá? O próprio termo SALT, né, ele é uma sigla, né, que se refere às iniciais das áreas em que esse plano deveria atuar, tá? Outro elemento importante desse processo de redemocratização, gente, é o estabelecimento, a promulgação de uma nova Constituição, né? Já que a Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, ela tinha uma inspiração fascista e ela estava adequada a um contexto de ditadura, de um regime fechado, né? Então a gente vai ter o estabelecimento de uma Constituição democrática em 1946. Marcada por que características, né? A garantia dos princípios democráticos e das liberdades individuais, mandatos de 5 anos para presidentes da República, né? Diferentemente da nossa, que são 4 anos, a igualdade de todos perante a lei, um princípio liberal, como vocês sabem, né? A liberdade de manifestação de pensamento, a ausência de censura, com exceção em espetáculos de exposições públicas. Então, havia a censura, mas ela não estaria presente em todos os aspectos da comunicação, né? Ela ficaria restrita a esses espetáculos públicos, tá? Mas havia censura, é bom colocar isso, né? E a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos. Então, em linhas gerais, como vocês podem perceber, é uma Constituição de inspiração liberal e com características democráticas, tá? E aí, pessoal, nas eleições de 1950, a gente vai ter o retorno desse personagem, né? Talvez um dos personagens de maior importância, né, na história republicana brasileira, né, que é Getúlio Vargas. Né? O que é que explica um ditador? Né? Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, né, de 30 a 45, e em 8 anos desses 15 anos, em uma ditadura extremamente fechada. Né? O que é que explica o fato desse homem retornar ao poder, né, e inclusive retornar com grande popularidade na eleição de 1950, né? E ele vai governar a partir de 51, né? O que explica isso é justamente o vínculo que Getúlio Vargas estabeleceu desde a época do Estado Novo com as massas de trabalhadores, né? O trabalhismo, visto como um legado de Getúlio Vargas, ele se expressava principalmente nas garantias de direitos trabalhistas, né? Na famosa CLT de 1943, né? A consolidação das leis do trabalho, né? Inclusive a própria campanha de Getúlio Vargas ela vai se basear nesses direitos que vão ser tidos como uma concessão de Getúlio, né? Nesse cartaz que está aí no canto direito, vocês podem observar, né? Que aparece a expressão ele voltará, né? A imagem de Getúlio aí brasileiros não assumam compromissos com políticos reacionários. Ele voltará conduzido pelo povo, né? E aí quando Getúlio é eleito, né? Ele vai adotar essa postura que nós conhecemos como nacionalismo econômico. Né? Uma das maiores expressões disso nesse segundo governo Vargas foi a criação da Petrobras em 1953, que se deu a partir de uma campanha, né? A campanha O Petróleo é Nosso, que se baseava na seguinte ideia, né? Na ideia de que a exploração do petróleo brasileiro, dessa riqueza natural do Brasil, deveria se dar a partir do controle do Estado e de uma empresa estatal, que seria a Petrobras, né? E não a partir de investimentos estrangeiros ou da concessão de direitos de exploração para empresas estrangeiras. Né? Essa foto famosa aí de Getúlio, ela é tida como um dos símbolos da campanha O Petróleo é Nosso. Né? Então, como vocês podem observar, a postura que marca, né, a trajetória de Getúlio Vargas, né, é essa postura que nós conhecemos como nacionalismo econômico, né? A defesa de um desenvolvimento nacional a partir da intervenção do Estado na economia e da participação ativa desse Estado na economia.
Tá? Um outro aspecto importante é o trabalhismo, né? Inclusive nesse segundo governo Vargas, né, para garantir apoio da classe trabalhadora e para combater a inflação que vinha afetando, né, o valor do salário mínimo, o valor real do salário mínimo, a gente vai ter o aumento aí de 100% do salário mínimo. Né? Os críticos de Getúlio vão dizer que essa medida foi uma medida demagógica, né, irresponsável, que tinha por único objetivo garantir o apoio da classe trabalhadora. Tá? E esse segundo governo de Vargas, né, ele vai ser marcado também por uma forte oposição, sobretudo a oposição da UDN, a União Democrática Nacional, na figura do jornalista Carlos Lacerda, né, que fazia duras críticas a Getúlio, acusava Getúlio de ainda trazer, né, resquícios de autoritarismo nas suas práticas políticas, acusava Getúlio de corrupção e por aí vai. Né? E aqui aparece a imagem, né, do Carlos Lacerda, o principal opositor de Getúlio Vargas. Né? E acontece o seguinte, né? No dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda sofre um atentado. Né? Nesse atentado, né, um dos homens da sua segurança acaba morrendo, né? E o Carlos Lacerda leva um tiro de raspão no pé. Né? Isso vai dar início a uma crise, né, a um período de muita tensão no governo Vargas, que vai levar o governo Vargas ao fim, né, com ameaça de golpe militar, de intervenção militar e tudo mais, né, porque descobriu-se que pessoas ligadas à segurança de Getúlio Vargas estavam envolvidos nesse atentado. Tá certo? E aí a gente vai ter que, devido às pressões que vinha sofrendo e esse contexto de acusações contra Getúlio, né, Vargas acaba cometendo suicídio em 24 de agosto de 1954. Então, a trajetória política de Vargas ela termina com esse suicídio que chocou o Brasil, inclusive, e que transforma a imagem de Vargas. É como se o suicídio de Getúlio tivesse transformado Vargas de um vilão, de alguém que tentou matar um opositor político, em um herói, em um mártir do povo. Né? Inclusive, Getúlio deixa um documento, que é a Carta Testamento, que nós vamos analisá-la, né, de forma mais profunda no nosso momento síncrono, tá certo? E esse documento também ajudou, né, a criar um clima de comoção nacional, né, uma espécie de restabelecimento da figura de Vargas após a sua morte. Né? Então, inclusive, nessa capa aí do jornal Correio do Povo, né, nós temos Comove o Brasil, a morte trágica de Getúlio Vargas. Tá? Então, nós discutiremos esse documento, né, a Carta Testamento de Vargas, no nosso momento síncrono. Tá bom? Após o suicídio de Vargas, gente, o Brasil vai passar por um período em que foi governado pelo vice-presidente, Café Filho, mas também é um período de muita instabilidade, inclusive com a ameaça de golpe de Estado em 1955. Né? Nas eleições de 55, quem vence essas eleições é Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil de 1956 até 60. Inclusive está errado aqui, né? Deixa eu corrigir. É de 1956 até 60, né, o governo de Juscelino Kubitschek. Né? E esse presidente, esse mineiro, né, ele ficou conhecido pelo seu modelo desenvolvimentista e pelo plano de metas. Né? O que seria isso? Né? Juscelino ele resume o seu projeto de governo no slogan: o Brasil vai se desenvolver 50 anos em 5. Ou seja, era um desenvolvimento que deveria acontecer muito rápido. Né? Isso deveria se dar através de obras públicas, através da aceleração, né, do projeto de industrialização. Inclusive, nós temos aí uma propaganda, né, do veículo Home e Seta, né, com os atores John Ebert e Eva Vilma, né, que é o primeiro automóvel produzido no Brasil, justamente nessa época do governo Juscelino. Então, ele tinha metas em várias áreas, né? Saúde, transporte, né? Na construção de rodovias e por aí vai. Né? Tudo isso com esse discurso de aceleração do desenvolvimento nacional. Tá? Um símbolo da modernidade, da modernização do período juscelino é a construção de uma nova capital.
né, que é justamente a capital Brasília, né, uma capital moderna, situada no coração do Brasil e não mais no litoral, distante de boa parte do território brasileiro, como era o Rio de Janeiro, né? Então, Brasília, um dos elementos legitimadores da construção de Brasília é a ideia de que Brasília estaria mais perto de todas as regiões do Brasil, né? Estaria mais no centro do Brasil. Tá? E também essa ideia de que seria uma capital toda planejada, moderna, né, que representasse uma nação moderna e industrializada, tá bom? Além disso, como expressão desse desenvolvimento, desse desenvolvimentismo da era Juscelino, nós temos uma cultura, né? A cultura dos anos 50, conhecidos, né, como os anos dourados, né, do Brasil. E uma das expressões dessa cultura dos anos 50 seria justamente a bossa nova, né? A bossa nova, ela é uma expressão musical, né, que surge no Rio de Janeiro, que mistura o samba com o jazz norte-americano, né? Então seria a marca de uma sociedade urbanizada, sofisticada, que recebe influências estrangeiras, né? Então esse estilo musical conhecido como bossa nova é meio que uma expressão dessa época, né? E é um tipo de música que vai cair no gosto das classes médias urbanas, principalmente, tá bom? Mas, né, os anos finais do governo Juscelino, eles são marcados por uma intensa crise econômica, né? E essa crise econômica se dá por quê, né? Ela se dá porque esse desenvolvimento, né, do período Juscelino, ele foi garantido com empréstimos no exterior, né, com a entrada de capital estrangeiro no Brasil e com o crescimento da dívida externa como consequência desses empréstimos, né? E isso vai levar a altas taxas de inflação, tá certo? Inclusive, né, isso aqui é uma charge, né, do final aí do governo Juscelino, né, em que nós temos, né, as personagens que são a greve, né, a inflação, a vida cara e a crise econômica, né, tentando conversar com o Juscelino, esperando para conversar com o presidente, né, e o mordomo do presidente aparece respondendo, né, vós me estão perdendo seu tempo. Ele está passeando em Brasília e acha muito chato atender as senhoras, ou seja, a crítica que aparece nessa charge é de que o presidente não estaria preocupado com os problemas reais do povo, aquilo que afeta a vida do povo, e estaria mais preocupado com essa imagem, né, que ele queria vender do Brasil, de uma nação moderna, com uma capital moderna, que seria Brasília. Tá? E é só um quadro, gente, para vocês verem, né, a variação da inflação no Brasil nesse período. Né? Então, dei uma atenção especial aqui ao governo JK, né, ao governo de Juscelino, e olhem como a inflação ela chega aqui num certo nível e ela dá um salto, né? Ela dá um salto. Então, de certa forma, a inflação ela vai se tornar um dos problemas nacionais importantes nesse período, justamente em função do crescimento da dívida externa, né? E Juscelino foi muito hábil também em jogar essa crise econômica que viria como consequência disso para o governo seguinte. Né? Então, esse desafio de combater a inflação é um desafio que se impõe ao candidato seguinte, né? Melhor, ao presidente seguinte, que seria Jânio Quadros. Tá? E Jânio Quadros, pessoal, é um personagem muito curioso da nossa história política, né? Jânio fez uma campanha, né, apoiado por setores conservadores, inclusive pela própria UDN, a União Democrática Nacional, né? E ele fez uma campanha de um tom moralista, né? O símbolo da sua campanha era a vassoura, inclusive. Ele afirmava que varreria a corrupção do Brasil, varreria a corrupção do país. Né? Mas o governo dele acabou sendo um governo confuso e curto, né? E vou explicar por quê agora. Né? Primeiro, ele vai ter uma conduta bastante contraditória, né? Apesar de ter sido eleito com apoio da UDN, de setores politicamente conservadores, né, brasileiros, ele vai adotar uma política externa, tentar adotar uma política externa curiosa, né, que é a política externa independente. O que seria isso? Né? Seria sair da sombra dos Estados Unidos na Guerra Fria, adotar uma política que permitisse ao Brasil dialogar com os dois blocos da Guerra Fria,
com os dois lados da Guerra Fria, sem assumir um alinhamento específico, ou com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Uma das expressões dessa política externa independente foi a própria condecoração do guerrilheiro argentino, né, que participava do governo cubano na época, do governo socialista de Cuba, o Ernesto Che Guevara. Eu não preciso nem dizer que isso deixou os militares, os setores conservadores extremamente insatisfeitos nesse contexto, tá bom? Além disso, o governo dele foi marcado por medidas moralistas, né, que são apontadas por muitos como irrelevantes, mas irrelevantes em que sentido? Que não interferiam nos grandes problemas nacionais, que era o custo de vida elevado devido às taxas de inflação, crise econômica, né? E que medidas são essas, né? A gente tem a proibição de rinhas de galo, né? A proibição do uso de maiô e de biquíni em transmissões de TV e a proibição também do uso do lança-perfume, que era muito comum no carnaval. Né? Então, para muitos críticos de Jânio, né, essas medidas seriam apontadas como medidas que não interferiam e que, de fato, não tinham relação, né, com os grandes problemas nacionais, com as questões que se esperava que um presidente da República resolvesse. Né? E aí, a gente tem que em 25 de agosto de 61, né, menos de um ano aí de mandato, Jânio Quadros renuncia sem maiores explicações. Né? O país, inclusive, é surpreendido com a carta de renúncia de Jânio Quadros. Né? Fala-se, né, acredita-se, né, que o que Jânio esperava era que a sua renúncia gerasse uma comoção nacional que lhe desse apoio popular, né, e do próprio Congresso, para que ele tivesse a ampliação de seus poderes, para que ele tivesse um governo com mais poderes concentrados em suas mãos. Isso não deu certo. Né? Aqui, inclusive, a gente tem, né, a carta de renúncia de Jânio Quadros, né, em que ele diz ao Congresso Nacional, nesta data e por este instrumento, deixando como ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Né? Brasília, 25 de agosto de 61. É interessante que Jânio ele fala que havia forças ocultas que se opunham ao seu governo, enfim, né, e acaba renunciando. Tá? E aí vem a pergunta, gente, e agora, né? O que acontece com o Brasil, né, depois disso, né? Como eu disse, Jânio esperava que a sua renúncia não fosse aceita, né, que isso gerasse uma comoção nacional, que desse mais poderes a ele, mas, para surpresa do próprio Jânio Quadros, a sua renúncia é aceita pelo Congresso e a renúncia dele vai dar início a uma crise política e institucional no Brasil, que vai se arrastar aí por 3 anos e vai culminar com o golpe de 1964. Tá? Inclusive, o próprio Jânio Quadros, posteriormente, ele escreve, né, na obra Memorial à História do Brasil, que essa renúncia foi o maior erro político da história republicana do país, o maior erro que cometi. Né? Mas por quê? Por que a renúncia de Jânio vai culminar com o golpe de 64? Né? O vice-presidente da época, João Goulart, né, conhecido como Jango, ele era do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, portanto, Jango ele se vinculava ao trabalhismo, ou seja, ao legado de Getúlio Vargas, né, que era um legado tido pelas elites brasileiras, pela ala liberal conservadora da UDN, né, como um legado nefasto, que deveria ser extirpado, excluído da vida pública brasileira. Né? Vale salientar que nessa época as pessoas não votavam numa chapa em que vinha presidente e vice. As pessoas votavam para presidente e votavam para vice-presidente. Então havia candidatos a vice-presidente. Né? Jango, né, o João Goulart, ele já tinha sido vice-presidente do próprio Juscelino Kubitschek, né? E foi eleito novamente como vice-presidente no mandato de Jânio Quadros. Né? Então, isso mostra como o getulismo era uma força política importante, né? Mesmo após a morte de Getúlio Vargas. Tá? Então, o que acontece? Né? Jango, né, ele havia sido, na época, né, no momento da renúncia, ele havia sido enviado pelo próprio Jânio Quadros para uma missão diplomática na China. Lembram da política externa independente? Né?
Então, Jânio Quadros havia mandado João Goulart para uma missão diplomática na China. E Jango não estava no território brasileiro no momento da renúncia. Né? Isso foi uma outra articulação política, né, feita pelo próprio Jânio Quadros para fazer com que o Congresso não aceitasse sua renúncia e por aí vai. Né? E aí a gente tem o seguinte, que o João Goulart, devido à sua vinculação com o trabalhismo, né, com o legado getulista, com o nacionalismo econômico, né, a defesa dos interesses nacionais diante dos interesses do mercado financeiro internacional, de empresas estrangeiras, né, sim, e também pelo seu vínculo com a causa trabalhista, com as massas de trabalhadores, né, e tal, ele era acusado, né, pelos militares, ele era acusado pelos setores conservadores da sociedade de comunista. Né? Ele era visto como um esquerdista, um comunista. Tá certo? E isso faz com que haja uma oposição muito forte, tanto dos militares como de setores da sociedade civil, como empresários, como a Igreja Católica, né? Uma oposição muito forte desses setores à sua posse, além da oposição de setores internacionais, né, de empresas estrangeiras, né, sobretudo norte-americanas, que tinham interesses de entrar no mercado brasileiro. Tá? Então, isso essa oposição desses setores a João Goulart vai levar a uma crise institucional, a uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, né, ou até mesmo de tentativas de impedir que ele tome posse, né, e tudo isso vai culminar com o golpe militar de 1964. Tá bom? Então a gente vai discutir esse período, essa crise institucional de 61 a 64, de forma mais aprofundada no nosso momento síncrono. Né? Então tem aqui, né, discutiremos a agonia da democracia brasileira e a ruptura representada pelo golpe de 64 no nosso momento síncrono, tá bom? Então, gente, a nossa videoaula termina aqui, né? Agradeço a vocês e nos vemos no momento síncrono, tá bom? Valeu!